Existem histórias de sobrevivência que parecem ficção quando são contadas pela primeira vez. Histórias que fazem parecer que alguém atravessou uma fronteira invisível entre a vida e a morte e, por algum motivo difícil de explicar, conseguiu voltar. A tragédia do Monte Everest em 1996 é uma dessas histórias. Naquele ano, uma das piores temporadas já registradas na montanha mais alta do mundo terminou com várias mortes, equipes destruídas por uma tempestade violenta e um cenário que muitos sobreviventes jamais esqueceriam. No meio daquele desastre, havia um homem que, durante horas, foi considerado apenas mais um corpo abandonado na neve. Esse homem se chamava Beck Weathers. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso lembrar do contexto da época. Na década de 90, as expedições comerciais ao Everest estavam se tornando cada vez mais comuns. Empresas especializadas organizavam viagens para alpinistas que tinham dinheiro suficiente para pagar a experiência de tentar chegar ao ponto mais alto da Terra. Essas expedições eram guiadas por montanhistas profissionais, muitos deles extremamente experientes, que já tinham escalado o Everest várias vezes. Mesmo assim, o Everest continuava sendo um ambiente brutal, onde erros pequenos podiam se transformar rapidamente em tragédias. Beck Weathers nasceu nos Estados Unidos e trabalhava como patologista no estado do Texas. Era um médico respeitado, mas também tinha outra paixão que ocupava uma parte enorme da sua vida. Ele amava escalar montanhas. Durante anos, ele praticou montanhismo e começou a sonhar com um desafio conhecido entre alpinistas como o Projeto das 7 Cúpulas, que consiste em escalar o ponto mais alto de cada continente. Antes de tentar o Everest, ele já havia participado de algumas expedições importantes. Uma delas foi a escalada do maciço Vinson na Antártida. Mesmo assim, o Everest sempre foi considerado o maior desafio possível para um alpinista. Com mais de 8.800 metros de altitude, a montanha apresenta temperaturas extremamente baixas, ventos violentos e níveis de oxigênio tão baixos que o corpo humano começa a falhar rapidamente. Na primavera de 1996, Beck Weathers decidiu finalmente tentar alcançar o topo do Everest. Ele se juntou a um grupo de alpinistas que participariam de uma expedição guiada. O grupo era liderado por Rob Hall, um montanhista da Nova Zelândia extremamente respeitado no mundo da escalada. Hall era conhecido por ter escalado o Everest várias vezes e por ter fundado uma empresa de expedições chamada Adventure Consultants. Ele também já havia completado o desafio das 7 cúpulas. A expedição contava com vários alpinistas que haviam pagado para participar da tentativa de chegar ao cume. Outro guia importante na equipe era Mike Groom, também um escalador experiente que conhecia bem as rotas da montanha. Quando a temporada de escalada começou naquele ano, ninguém imaginava que os acontecimentos que viriam a seguir entrariam para a história como um dos maiores desastres do Everest. Algum tempo antes da viagem ao Nepal, Beck Weathers havia passado por um procedimento médico nos olhos para corrigir sua miopia. O procedimento era chamado ceratotomia radial, uma técnica usada antes da popularização do LASIK. O método consistia em fazer pequenas incisões na córnea para alterar o formato do olho e melhorar a visão. A cirurgia funcionava bem em condições normais, mas a recuperação ainda estava em andamento quando Weathers chegou ao Everest. A altitude extrema da montanha acabou afetando as córneas que ainda estavam cicatrizando. Conforme ele subia cada vez mais alto, sua visão começou a piorar. No início do ataque final ao cume, a situação se tornou muito grave. A altitude deformou ainda mais a superfície dos olhos e ele começou a enxergar cada vez menos. No dia 10 de maio de 1996, o grupo iniciou a subida final em direção ao topo do Everest. A jornada do último acampamento até o cume costuma levar entre 12 e 14 horas em condições favoráveis. Naquela manhã, o clima parecia relativamente estável e os alpinistas estavam motivados. No entanto, conforme avançavam pela montanha, os problemas começaram a aparecer. Em determinado ponto da subida, Beck Weathers praticamente não conseguia mais enxergar. Quando Rob Hall percebeu a gravidade da situação, tomou uma decisão difícil. Ele ordenou que Weathers parasse de subir e esperasse ao lado da trilha. A ideia era simples. Hall continuaria guiando o restante do grupo até o cume e, quando voltasse, pegaria Weathers no caminho de volta. Mesmo contrariado, Beck Weathers concordou com a decisão e permaneceu ali esperando. Durante horas, ele ficou parado em um dos trechos mais perigosos da montanha, observando outros alpinistas passarem por ele na descida.
Algumas dessas pessoas chegaram a oferecer ajuda para levá-lo de volta aos acampamentos mais baixos, mas ele recusou. Havia feito um acordo com o líder da sua própria expedição e decidiu esperar por ele. O problema é que Rob Hall nunca voltaria. Durante a tentativa de chegar ao topo, um dos membros da equipe teve dificuldades graves para continuar subindo. Hall decidiu permanecer ao lado dele em vez de abandoná-lo. As condições climáticas começaram a piorar e a situação se tornou cada vez mais perigosa. No final, Hall acabou morrendo nas encostas do Everest. Até hoje, seu corpo permanece congelado na montanha, próximo ao chamado Kamisu. Enquanto isso, Beck Weathers continuava esperando sem saber exatamente o que havia acontecido. Depois de muitas horas, finalmente outro membro da equipe apareceu descendo a montanha. Era Mike Groom, um dos guias da expedição. Ele encontrou Weathers e decidiu levá-lo junto com outros alpinistas que estavam tentando retornar aos acampamentos. Mas naquele momento, uma tempestade extremamente violenta começou a atingir o Everest. A visibilidade caiu quase a zero. Um dos alpinistas descreveu a situação como se todos estivessem presos dentro de uma garrafa de leite. A neve caía em todas as direções e era praticamente impossível enxergar o caminho. A equipe tentou avançar em direção às barracas do acampamento, mas o vento e a neve dificultavam cada passo. Durante essa confusão, Beck Weathers perdeu uma de suas luvas. Com temperaturas que podiam chegar a 30 graus negativos, perder a proteção de uma mão podia significar congelamento quase imediato. Exausto e afetado pela altitude extrema, ele começou a apresentar sinais de desorientação. Em determinado momento, levantou os braços e começou a gritar, dizendo que tinha entendido o que estava acontecendo. Pouco depois, uma rajada de vento o derrubou na neve. Durante a noite, um guia russo conseguiu encontrar parte do grupo e conduzir alguns sobreviventes de volta ao acampamento. Quando viu o estado de Beck Weathers, no entanto, concluiu que ele não sobreviveria. Naquela situação extrema, muitas vezes era impossível resgatar alguém que estivesse em condições tão graves. Assim, ele acabou sendo deixado para trás na montanha. Na manhã seguinte, depois que a tempestade começou a diminuir, um médico canadense subiu para tentar resgatar sobreviventes que ainda estavam na encosta. Entre eles estavam Beck Weathers e uma alpinista japonesa chamada Yasuko Namba. Namba já havia falecido quando a equipe de resgate chegou. Quando o médico examinou Beck Weathers, o cenário parecia igualmente desesperador. Seu rosto estava coberto por gelo, sua jaqueta estava aberta e várias partes do corpo estavam congeladas. Ele apresentava sinais graves de hipotermia e parecia estar em coma. O médico descreveu posteriormente que aquele era um dos pacientes mais próximos da morte que ele já havia visto e ainda respirando. Diante daquela situação, ele concluiu que não havia possibilidade de salvá-lo. Beck Weathers foi considerado morto pela segunda vez, mas ele ainda estava vivo. Horas depois, por volta das 4 da tarde, algo surpreendente aconteceu. Beck Weathers recuperou a consciência. Mais tarde, ele descreveu a sensação como se estivesse acordando em sua própria cama, em um lugar quente e confortável. Aos poucos, percebeu que aquilo era apenas uma ilusão causada pelo estado extremo em que se encontrava. Quando começou a olhar para o próprio corpo, percebeu que a realidade era muito diferente. Seu braço direito estava congelado e rígido. Ele bateu o braço no chão e disse que o som parecia o de madeira batendo contra uma superfície dura. Foi naquele momento que ele compreendeu a situação. Estava sozinho em uma das montanhas mais perigosas do planeta, e se não começasse a se mover imediatamente, morreria ali. Movido por uma descarga de adrenalina, Beck Weathers conseguiu se levantar. Seus pés quase não tinham sensibilidade, e ele descreveu a sensação como se estivesse caminhando sobre porcelana. Mesmo assim, começou a descer a montanha lentamente. Quando finalmente chegou a um acampamento mais baixo, os alpinistas que estavam ali ficaram completamente chocados. Muitos acreditavam que ele já estivesse morto havia horas. Seu rosto estava escurecido pelas queimaduras do frio e seus membros estavam gravemente danificados, mas ele estava andando e falando. A notícia de que Beck Weathers havia sobrevivido começou a se espalhar rapidamente pelo acampamento base. Logo foi organizada uma evacuação de emergência. Ele foi transportado de helicóptero para um hospital em Katmandu em uma das missões de resgate em maior altitude já realizadas até aquele momento. As consequências físicas foram extremamente graves. O braço direito teve que ser amputado entre o pulso e o cotovelo. Os dedos da mão esquerda também foram removidos. Partes dos pés foram perdidas devido ao congelamento. O nariz teve que ser completamente reconstruído.
Os médicos conseguiram criar um novo nariz usando o tecido retirado do pescoço e da orelha dele. Durante algum tempo, essa reconstrução foi mantida na própria testa para permitir que novos vasos sanguíneos se formassem antes de ser posicionada definitivamente no rosto. Mesmo depois de tudo isso, Beck Weathers demonstrou um tipo de humor surpreendente. Em determinado momento, enquanto era resgatado, brincou dizendo que haviam dito que aquela viagem custaria um braço e uma perna e que até aquele momento ele havia conseguido um preço um pouco melhor. Depois de se recuperar, ele decidiu se afastar do alpinismo. A experiência no Everest mudou completamente sua perspectiva sobre a vida. Seu casamento, que estava à beira do fim antes da expedição, acabou sendo reconstruído. Anos depois, ele escreveu um livro contando sua história chamado Deixado para Morrer, no qual descreveu não apenas os acontecimentos na montanha, mas também as mudanças profundas que a experiência provocou em sua vida. A tragédia de 1996 entrou para a história como um dos episódios mais dramáticos já ocorridos no Everest. Naquele desastre, várias pessoas morreram e muitos sobreviventes carregaram as consequências físicas e emocionais pelo resto da vida. Mas entre todas as histórias impressionantes daquele dia, o homem que foi deixado para morrer 2 vezes nas encostas da montanha mais alta do mundo se destaca, e Beck Weathers, contra todas as expectativas, conseguiu sair com vida.